Show me the money. Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior e melhor podcast sobre ações do Brasil, embora seja o único. Eu sou o Thiago Salomão e hoje vamos falar de gestores que ganham dinheiro na bolsa fora da Bovespa. Tem aqui dois convidados que são gestores que administram carteiras de fundos de investimento e buscam retorno principalmente fora de terras brasileiras. Um deles investe principalmente na América Latina e o outro tem uma tese de urânio que é muito legal, sempre que ele vem aqui faz muito sucesso. Primeiro, deixa eu apresentar o gestor da Exploritas, Daniel Delábio. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia, Thiago. Bom, eu sou Daniel Delábio, trabalho aqui na Exploritas, é um fundo que tem 5 anos e investe na América Latina. E aliás, dá uns parabéns, porque no mês de maio vocês voaram. Eu fico feliz que sou cotista do fundo, mas todos os cotistas devem ter ficado bem felizes. Muito obrigado, eu também sou cotista, fiquei bem feliz. Aí é skin in the game, é o que a gente gosta. Skin in the game, isso aí. Agora do meu lado o Marcelo Lopes, da L2 Capital. Quem já acompanha o Infomoney já viu as teses da Tesla e a Argentina sobre rodas, mas a gente também vai falar do investimento em urânio, mas deixar você se apresentar, Marcelo. Bacana, prazer estar aqui, Thiago, de novo. Renato, obrigado pelo convite. Eu sou gestor da L2 Capital, nosso foco é mercado internacional. Eu trabalhei muitos anos em Londres, num dos maiores hedge funds do mundo. E aqui no Brasil a gente tenta fazer exatamente a mesma coisa, buscar oportunidades no mercado internacional. Quando a gente começar o programa eu vou falar como eu conheci o Marcelo, uma história muito curiosa, mas antes deixa eu apresentar Renatão Santiago, o Zangaro da Faria Lima aqui do meu lado. Tudo bom, Renatão? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Você gostou de usar meia Rap Socks, né? Agora você eu só tenho essas, cara, só que essa aqui não essa aqui é azul marinho, né, cara? Combinando com o seu tênis, achei muito legal. Deixa eu mandar as considerações antes de começar o programa. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está acompanhando o programa. Eu fiz uma thread no Twitter pedindo feedback das pessoas. O pessoal até elogiou muito o programa, falou para usar menos termos em inglês. A gente vai tentar se policiar, principalmente os convidados, sempre tentar explicar os termos, mas agradecer o feedback de todo mundo. Pedir para você seguir a gente nas plataformas de podcasts. Inclusive, nos tornamos top 10 no Apple iTunes ou no iPod, eu não sei falar. Podcast da Apple. Isso. Obrigado. O podcast da Apple, o Renatão sempre me ajudando aqui. Nos tornamos top 10 lá, um podcast falando de ações no top 10, a gente fica muito feliz. Mas a gente também está no Spotify, no Deezer, no Spreaker, enfim. Você vai nos encontrar. Google Podcast, você sempre vai nos encontrar lá. E mandar um abraço pro Lucas Leiva, nosso volante da Lazio, já jogou no Liverpool, atual campeão da UEFA, já jogou no Grêmio, na seleção. Tô aqui vestindo a camisa da Lazio que ele me deu de presente quando veio aqui até a XP Investimentos. Um abraço, Lucas. Estou esperando sua participação aqui no Stock Pickers. Tinha mais algum recado, Renatão? Não, só isso. Então vamos começar esse programa. Primeiramente, Marcelo, eu já vou começar com você para contar como a gente se conheceu, né? Na época da Infomoney surgiu um e-mail elogiando um texto que eu fiz. Eu vou lá ver a assinatura, Marcelo Lopes, CFA, da cidade de Nova Lima, é isso? A gestora fica em Belo Horizonte. Nova Lima é um quarteirão de distância de Belo Horizonte. Mas eu fiquei na minha cabeça, o que um cara em Nova Lima tem um CFA e tá me elogiando? Liguei para ele na hora e a gente ficou por 40 minutos conversando. Já percebi que ia gostar muito dele, já tem uma cabeça bem fora da caixa e até pelas teses que a gente vai apresentar aqui. E, bom, já fazer a primeira pergunta para vocês dois, né? Mas já começar com você, Marcelo. Por que investir fora do Brasil? Por que você busca alfa, né? Busca retornos fora do Brasil e não aqui dentro? O Brasil representa menos de 1% do mercado internacional de investimentos. Achar que tudo que você pode fazer está aqui é muita inocência. A maior parte dos investimentos estão lá fora. Se você, por exemplo, quiser investir em ouro, você só consegue lá fora, aqui dentro do Brasil não. Em urânio, só lá fora. Em empresas que a gente está investindo, que é o IMF, por exemplo, que eu imagino que a gente vai discutir depois. Também você só consegue lá fora. Então, lá você tem uma miríade de investimentos que não existem aqui. Então, é um mercado muito maior e que tem muito mais oportunidade. E, por incrível que pareça, a gente ganha mais dinheiro lá fora do que aqui no Brasil com CDI e com tudo mais. E, bom, o Delábio tem um fundo aberto em plataformas de investimento.
Mas hoje, para o investidor brasileiro, o investidor, vamos dizer, comum, que não é um investidor institucional, para ele acessar mercados internacionais que não seja um fundo de investimento, não existe ainda essa facilidade, né? Não é algo tão acessível ainda para o investidor, né? Olha, não é impossível não. Tem corretoras aí, Interactive Brokers, Schwab, que são extremamente baratas, que dão a oportunidade do investidor acessar esses mercados. E hoje em dia você pode abrir uma conta numa corretora dessa sentado no sofá da sua casa. Obviamente, o mercado internacional é um mercado novo para a maior parte das pessoas e eu recomendo que elas tenham certo cuidado ao investir e que tenham certo treinamento ou que procurem a ajuda de uma pessoa que já conhece o mercado para poder assessorá-las. Você teve alguns fundos de acesso, né? Teve aquele fundo da Pinco, né? Que na verdade ele replicava a carteira de lá e swapava para reais o retorno. Eu acho que alguns privates davam algum produto de acesso também para você ter ou investir. Acho que no Oaktree tinha um produto que eu consegui investir aqui com cota em reais, né? Mas é um acesso muito pequeno mesmo. Hoje o que a gente tem para o investidor que quer acessar diretamente, pelo menos é o que a gente até já chegou a recomendar na nossa carteira recomendada na Rico, é o ETF do S&P, que pelo menos ele pode ir até pelo home broker, digita lá IVVB11 e ele compra a cota do S&P 500, é dolarizado, então ele já consegue também ter uma exposição à moeda americana de uma maneira já também exposto à bolsa de ações, à bolsa de valores americana. Mas, tirando isso, ainda não está engatinhando nesse processo de acesso ao investidor, né? Correto, eu acredito que sim, mas pelo menos o caminho, a gente está indo pelo caminho certo. E agora... Eu escutei também, quer dizer, tem na BMF, tem futuro, né? Tem futuro de S&P, e eu escutei que você vai ter futuro de Nikkei e futuro de Merval também, né? Até a Argentina vão ter aqui no Brasil no futuros. Então, tem acho que tem 40 produtos novos que a BMF quer lançar aí. A BMF está lançando esses produtos, ainda nem todos pegaram atração ainda, né, da liquidez, mas é legal já ter citado a Argentina porque vai ser o tema-chave, né, que o Delabio, a maior posição hoje do fundo é long em Argentina, né? A gente gosta, acho que tem uma simetria interessante a Argentina, tanto em ações como em dívida, né? Teve um excelente dia hoje, né, terça-feira aqui, né, ontem quando chegar o podcast. O podcast na verdade vai na quinta, mas a gente espera que continue subindo. Continue subindo, então tá tendo uma eleição bastante movimentada com notícias negativas e positivas, a semana tem sido positiva. Então deixa eu te fazer a pergunta, Delabio, que todo mundo me fez quando eu falei que ia trazer um gestor que está comprado em Argentina. Falaram, esse cara é louco, porque a Argentina, a gente vê pelo noticiário, tá tudo muito errado, tá tudo muito estranho. E até respondi da maneira que a gente vê o mercado financeiro brasileiro. Se você for se basear pelo noticiário, geralmente você vai acabar comprando o topo e vendendo o fundo, né? Mas, por favor, a visão de um especialista de Argentina, e qual a sua vivência de Argentina? Já morou lá? Já trabalhou lá? Eu morei 3 anos na Argentina, né? Eu tenho um filho que nasceu lá, então eu tenho skin in the game até nessa parte. Eu falo que eu morei 1000 dias na Argentina, né? Quer dizer, é um país peculiar, mas a gente tem bastante conhecimento de lá. Agora, investimentos, eu não sou apaixonado pela Argentina em si. A gente olha risco, retorno e oportunidade. Como né? um bom brasileiro. Né? Eu sou muito de olhar os números, olhar os fatos, né? Eu diria que é o seguinte, quer dizer, a oportunidade aparece em momentos de dificuldade, né? Então, o Brasil, a hora de comprar Brasil era talvez 2015, início de 2016. Todo investidor local, né, achava que tá barato o Brasil, tá barato, o CDS tá barato, né? Então, e esse momento onde você tinha um pessimista extremamente grande no Brasil, era o momento de comprar e de lá para cá a bolsa dobrou de valor. Então, se você olhar até para algumas oportunidades de Petrobras, 2015 vai quebrar. Né? Tipo, acho que 8 de cada 10 gestores falam que vai quebrar a Petrobras. E de lá para cá ela duplicou, triplicou, quadruplicou de preço. Então, essas oportunidades acontecem no momento de pânico. Né? Um momento de pânico onde você vê a oportunidade, e eu acho que a Argentina, 2 meses atrás, fez low no Brasil, fez low, e de lá já recuperou bastante. Então a Merval de hoje é a Bovespa de 2014, 2015? Eu diria que os paralelos são um pouco difíceis, mas eu diria que a Merval de 2 meses atrás, né, que já subiu, estava uns 30%, 35% do low, talvez tenha sido a Bovespa de 2015, 2016. Né? Eu diria que hoje
o CDS da Argentina, que bateu, sei lá, 1.500 pontos, né? Faz um mês e meio atrás, talvez seja a Bovespa ou o CDS do Brasil batendo 2.000 pontos em 2001, 2002, né? Só para explicar para quem não conhece, CDS é o CDS, que seria o Credit Default Swap, né? É o nível de risco do país, quer dizer, é a chance, ele mede um pouco, você é pago, quanto mais alto, maior a chance do país a quebrar. Eu chamava de seguro calote, quando eu tava informando, que você paga mais caro se a chance desse país quebrar for maior. Quanto maior a chance de quebrar, maior seguro, mais custa caro o seguro. Mas eu queria entender melhor qual é a grande mudança de Argentina. O que está mudando lá de fato? Só explicar um pouquinho o cenário para quem não acompanha tão de perto o noticiário argentino. A gente vai ter eleição logo menos, e o que está em jogo? A Argentina, você teve basicamente, né, 12 anos de PT governando a Argentina, né? Então, você teve aí os Kirchner, né? O Néstor Kirchner, depois ele morreu, a Cristina ganhou a eleição no lugar dele. Então, você teve 12 anos de governo de esquerda, intervencionista, né? Populista, que destruiu a economia. Aí você veio há 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, você teve um governo de direita, que é o Maurício Macri, que ganhou a Argentina e tentou fazer alguns ajustes. Agora, quando você parte de meio que a Fernando Henrique ganhando a eleição, né, o desajuste é muito grande, então controlar a inflação é muito difícil, né, e esse desafios, com alguns erros deles, causou com que a Argentina não conseguisse, por não ter maioria, por não ter todas as ferramentas suficientes, você teve uma deterioração do risco país, né, e a gente acha hoje, quer dizer, e aí isso aí foi impopular e surgiu a chance dele perder a eleição. Qual a chance dele perder a eleição? É meio que o pessoal olhando, o Lula vai voltar, né? E o Brasil começa, a Argentina, como foi o Brasil, começa a deteriorar um pouquinho mais, um pouco mais. Então, nesses últimos 3 a 6 semanas atrás, eu acho que começou-se a voltar um pouco a ideia de que o PT não vai votar na Argentina. Acho que é essa a ideia. Mas a primeira vez que eu fui lá na Exploritas, acho que foi em fevereiro, março, o cenário era bem mais... O mercado estava bem mais apreensivo com o cenário eleitoral. Você teve alguns cenários interessantes. O ano passado, dezembro foi um mercado muito difícil, né? A Argentina começou a capotar, basicamente, né? Em 2017 foi muito difícil. 2018, a partir de setembro, você teve uma max de vol, né? Você teve o câmbio perdeu muito de valor. É pensar que o real saiu de 3,50 e foi para 8 lá. Tá? Então, que traduzindo em pesos argentinos, o que é isso? O câmbio estava em 17, ele saiu de 17 para 15, para 25, parou ali algumas semanas, depois para 41. Né? Então, é meio que você olhar hoje o real aqui a 4 e bater 9. Né? Então, é isso que aconteceu, e você tem alguns exageros, não só no câmbio, né, que ficou barato. Se você olhar para 2001, né, quando teve a crise do Lula eleito, o câmbio do Brasil bateu 4. Esse quadro ajustado para hoje é quase um 7,80, 7,90. Então, quer dizer, se o Brasil tivesse o 7,90 para o preço de hoje, seria muito barato. Né? Então a gente já começou a ficar barato na parte do câmbio. E as ações também caíram bastante. Né? Quando você é um estrangeiro e compra um país, você tem 3 fontes de retorno. Tá? Primeiro, o seu lucro, né? E qual que é a dinâmica desse lucro. A segunda coisa é quanto você paga por esse lucro. Né? Então você tem uma empresa que lucra 10, você paga 80, você pagou 8 vezes o lucro. Pagou 100, você pagou 10 vezes o lucro. Quando você pagou 120, você pagou 12 vezes o lucro. Então é o lucro, quando você paga por esse lucro, que é o múltiplo, e o câmbio. Né? Quando você tem a moeda sai de... Vamos falar em reais, tá? Sai de 4 vai para 8, o lucro da empresa continua sendo 10 e o preço dela continua sendo 100. Então o PI, né, o preço-lucro não mudou em relação, mas você, como investidor estrangeiro, perdeu ou ganha dinheiro. Então o câmbio, o ponto de entrada do câmbio, ele não altera o valuation, mas altera o seu lucro e prejuízo. Então o câmbio foi muito barato na Argentina. A gente vê as empresas, é meio que você medindo o Usain Bolt andando, né? Então ele é muito devagar, devagar, porque tá andando, né? A hora que ele correr vai ter. Então é um pouco, fazendo um paralelo com o Brasil, né? Você tá muito mais de graça ou muito mais amassado, as coisas, a mola tá muito presa, né? Que pode andar muito mais, e você tem uma capacidade ociosa muito grande. Então pensa que você tem uma fábrica de fazer pão, né? Você tem uma fábrica de fazer pão que não faz pão. A hora que isso começar a voltar a engrenagem, você põe farinha, água de um lado, sai pão do outro lado, entendeu? Você põe minério de ferro, sai uma bicicleta. Então você tem muita coisa que pode melhorar, e você pode... os ativos estão
sendo pouco remunerados. É o Usain Bolt andando. A hora que começar a andar e correr, você vai ter um retorno muito expressivo na Argentina. Adorei essa analogia porque dá para competir bem com o avião vazio do Braga. Exatamente. E tem o Usain Bolt andando. E com a Argentina sobre rodas. E a Argentina sobre rodas que o Lopes vai... Marcelo Lopes, aliás. Fala um pouco da sua experiência internacional, Marcelo, porque você falou um pouquinho que trabalhou num dos maiores hedge funds. Mas um pouco o que mais você fez para te dar essa garantia que, como você mesmo disse, uma pessoa que vai investir no mercado internacional é bom buscar assessoria. O que te moldou para que você não precise dessa assessoria, você seja o assessor, na verdade, né? Bom, eu estudei na Espanha, eu fiz um MBA lá, depois eu fui para a Finlândia, fiz especialização em finanças lá e depois eu fui para Londres, obviamente, trabalhar e pagar a conta, que não foi barata. Em Londres eu trabalhei 6 anos lá e viajei por vários países, conheci várias pessoas, conversei com várias empresas. Então eu tenho uma visão de mundo muito diferente. A gente pega a notícia em loco, é muito, muito diferente da notícia que a gente lê no jornal. Eu vou te dar um exemplo muito básico. A gente tem um dos sócios nossos mora em Houston e há pouco mais de um ano teve uma inundação na cidade. Você via as fotos aqui no jornal, você achava que a cidade inteira estava embaixo d'água. E eu conversava com ele, falava, e aí, Thomas, já pegou seu barco hoje para sair de casa? Ele falou, poxa, nada, aqui tá tranquilo. Isso é meia dúzia de ruas que alagaram, os caras tiraram foto e o mundo inteiro tá vendo isso. Mas então tem uma diferença do que está realmente acontecendo e a notícia que a gente está recebendo. Então, essa rede de contatos que eu fiz no mundo inteiro viajando é, sem dúvida nenhuma, muito valiosa. E a sua gestora L2, como é que ela nasceu? A gente tem 2 fundos, os 2 são fechados. A gente deve abrir o fundo internacional agora de novo esse mês para captação, mas é um fundo exclusivo para investir em urânio. E a L2 nasceu justamente porque quando eu voltei para cá não tinha ninguém cuidando de contas internacionais. Então muita gente faz Brasil e alguns brasileiros queriam já mandar o dinheiro para fora. Porém, não tinham assessoria, eles deixavam o dinheiro com o gerente do banco e etc. E o que a gente fazia é simplesmente assessorar esse cliente no que ele deveria investir lá fora. A gente teve um sucesso muito grande, a gente cresceu bastante. No ano passado, a gente, na verdade, no final de 2017, a gente se deparou com essa tese de urânio, que foi impressionante. Eu venho estudando isso desde então. Inclusive, semana passada eu estava em Adelaide, na Austrália, dando uma palestra na maior conferência de urânio do mundo, sobre por que investir em urânio. E eu acabei me tornando um especialista, seja lá o que isso quer dizer no setor. E então, no ano passado, a gente resolveu montar esse fundo. O fundo está indo super bem. Ainda não chegou nem numa fração do que a gente acha que ele vai entregar. Mas, poxa, a gente não teve nenhum trimestre de queda. Estamos subindo aí mais de 7% em dólar esse ano. E eu acho que tem muito mais coisa boa para vir por aí. Delábio, como é que está hoje a Exploritas em número de cotistas ou ativos sob gestão? Porque é um fundo que, até pela natureza, investir no mercado na América Latina, e a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, quando falar das ações que vocês investem, mas ele tem uma natureza um pouco mais complicada de explicar, não que seja tão complexo, mas não é simplesmente um long bias que compra a bolsa e vende quando já subiu demais, ou um multimercado. Que é long bias, Salomão? Um fundo long bias seria o long only, seria o cara que está todo comprado. O long bias tem um pouquinho da mola para você não ficar todo Você não pode explicar o termo em inglês com outro termo em inglês. Pô, mas é muito complicado, né? Tá. O long bias é mais ou menos comprado. Às vezes está comprado, às vezes não, às vezes menos. Ele pode deixar mais dinheiro em caixa do que um long only. Agora eu entendi. Eu diria que é um comprado Nutella. O cara que não vai colocar tanto dinheiro assim. O long only é mais o raiz que vai com tudo. Mas como no Brasil, escrever isso na lâmina. É o fundo comprado, só que não. Quero ver escrever isso na lâmina. No Brasil é tão difícil ser long only, né? O tempo todo, pra você só ficar comprado em Brasil. Exatamente. Eu ia perguntar isso pra vocês. Como é que você faz pra ser... O estômago, como é que fica com tanto investimento na América Latina? Porque olha o que vai acontecendo lá na Argentina. A eleição tá complexa lá, pra dizer o mínimo. No Peru, a gente teve todos esses acontecimentos aí, a Lava Jato chegou até lá. Não mexe com o estômago seu e do investidor?
vocês agem A nisso? gente tem muito tempo olhando a América Latina, né? Eu moro olhando a América Latina só há 14 anos já, exclusivamente a América Latina. E é engraçado que vejo de outra maneira, né? O problema do Brasil hoje, vocês falam com muitos gestores, e eu almocei com um gestor hoje de um grande fundo. O que aconteceu? Tomei sem ideia hoje, cara. Acho que meu andar, bolsa perto de 100 mil pontos, Itaú tá 2,6 vezes book value, preço livre, patrimônio, né? Então eu tomei sem ideia. Quando você olha para a América Latina, você duplica o seu universo. Então, quer dizer, não é que, pensa, se você olhar só S&P, são 500 ações, né? Na Bovespa, aqui com liquidez, você tem 60, 70 ações, né? Então, e se você olhar os Big Caps, se for um fundo, a moda é ser fundo de BI, né? A gente virou fundo de BI hoje, aliás, dia 11 de junho aqui. Virou BI hoje? Hoje passou 1 bilhão o fundo, né? Então, você perguntou como estava, a gente tem mais de 6 mil investidores, o fundo está com 1 bilhão de reais e a ideia é chegar até 2 bilhões e fechar o fundo, né? Então, parabéns. Eu acho, obrigado, eu acho que é muito pelo contrário, entendeu? Primeiro que você olha já, quer dizer, todo fundo brasileiro aqui, o cara tem visão do que está acontecendo com os juros americanos, o payroll, porque mexe, né? Porque influencia. As economias estão muito ligadas hoje em dia, né? Os robozinhos que estão tradando entre eles também fazem com que sai uma notícia, saiu o Fed, cara, tem um monte de robô operando aqui, tudo que é mercado, então tá muito interligado. Então faz sentido. E a gente tem a facilidade de, tá bom, olha, Brasil tá caro, mas você gosta de Itaú tá caro, você já olhou Credit Corp no Peru? O mesmo banco, só que o Peru cresce 3,5%, a inflação tá em torno de 2%, a penetração bancária é metade do Brasil. E o cara que olha pra mim e fala, se eu pudesse fazer, eu faria, mas eu não posso, não tenho mandato, não tenho veículo pra... eu tenho, entendeu? Então, a gente tem tido mais oportunidade e economias correlatas, né? O que é correlato? A economia depende de commodity. São países emergentes, puxados por China. Peru e Chile é cobre, a Colômbia e México tem muito petróleo, a Argentina tem toda a parte agrícola, né? Que a crise que está beneficiando os Estados Unidos, que tem inundação lá, está beneficiando a SLC aqui, está beneficiando a Argentina também. Então você consegue olhar as coisas que acontecem nos países e ver ciclos e ver setor, né? Então acho que tem muito aprendizado e está perto. Né? A gente tem agora, semana tá o Daniel Pasquale, trabalha com a gente, está na Argentina hoje. Né? Foi ontem, está em conferência lá. A gente está muito perto para fazer e andar aqui perto e estar presente nos países. Legal. Bom, eu vou querer falar mais sobre as posições que vocês têm. Você até falou do banco, fez o Credit Corp, que seria o Itaú do Peru, né? Não sei se tem o mesmo tamanho, mas é bem esse ponto que eu queria explorar no segundo bloco para falar de por que investir lá e as teses de investimentos. É um segundinho, pessoal, a gente já volta com mais Stock Pickers. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Oi pessoal, eu sou Letícia Toledo, repórter especial do Infomoney e tô invadindo o Stock Pickers para dar um recado rapidinho. A gente tá com um podcast novo, o Do Zero ao Topo, que conta a história dos fundadores por trás das maiores empresas do país. Assim que você terminar de ouvir o Stock Pickers, é só procurar Do Zero ao Topo no seu aplicativo. Te encontro lá. Estamos de volta com o Stock Pickers, episódio número 8, gestores que ganham dinheiro fora do Brasil. E mandar um abraço para Letícia Toledo, repórter especial do Infomoney, que mandou a saudação do podcast Zero ao Topo. Tá sensacional o segundo episódio com o Ari Kouser. Ari ou Ari Kouser, Renatão? Pra mim é Kouser só. É o fundador do Fogo de Chão, eu prefiro chamar assim. Mais fácil de explicar, história muito legal. Sucesso, Letícia, vai bombar com esse podcast, certeza. Mas vamos voltar a falar de gestores que ganham fora do Brasil. Estou aqui com o Marcelo Lopes, da L2 Capital, o Daniel Delábio, da Exploritas. O Marcelo, a gente vai falar agora das teses de investimentos. O Marcelo vai explicar por que a Tesla é a Argentina sobre rodas, mas antes vamos falar bem da Argentina, né? Que na verdade é o Delábio, não sei nem se vai falar bem, né? Mas eu quero que ele explique por que o fundo dele é o único fundo Frankenstein do Brasil. O que seria isso, Delábio? O fundo Frankenstein, quer dizer, montando o Frankenstein, foi uma carta que a gente escreveu no início de 2014, janeiro de 2014. No nosso site deve ter a carta lá, só procurar. Mas a gente falou que o Brasil, você tem uma dicotomia, né? Você tem os juros muito alto e o prêmio de risco muito baixo. Naquela época, até, quer dizer, os juros do Brasil estavam em 16%. Né? Então, se os juros de 10 anos é 16%, se você der
15, você dá CDI menos 1, né? Uma ação que dá 15%, dá CDI menos 1. Então o Brasil ainda hoje, né, com juros real em torno de 4% real, ainda é um país com juros muito alto. E a gente vê que, em geral, o Brasil tem pouco prêmio de risco, né? Quer dizer, as ações têm dificuldade de ganhar do CDI ou ganhar da NTNB. Né? Então, a gente... E quando você investe seu dinheiro numa ação lá fora, né, você investe, você pega tanto, você abre mão do CDI. Então o que a gente tentou fazer é pegar o melhor dos dois mundos, né? Deixar o dinheiro investido no CDI aqui no Brasil e lá fora eu pego o dinheiro emprestado e invisto numa ação. Então a taxa de 10 anos no Chile é 4,5%, né? Se eu comprar uma ação que rende 15 lá, menos 4,5%, eu tenho 10 de prêmio de risco. Então o resultante disso é CDI mais 10. Né? Se eu comprar um bonde corporativo lá fora que rende, sei lá, 600 bases acima, ou a Argentina hoje, né? Que a gente gosta da Argentina, que está rendendo, sei lá, 12%, né? Uma província, ele está dando 900 bases acima do Treasuries, né? Então você junta o corpo de um cabeça do outro, né? Um Frankenstein, você está trazendo o prêmio de risco de fora com o CDI daqui e tendo uma ação ou um bonde rendendo, sei lá, 15, 18, 20% de retorno. Então essa que é a ideia, né? Então, em risco o pessoal fala de fatores primitivos de risco. Quando a gente olha para retorno, a gente está falando de fatores primitivos de retorno. Então o CDI é uma parte do retorno e o prêmio de risco é outra. O pessoal fala muito de ação ou CDI, mas na verdade, na ação, o CDI é uma parte importante do seu valuation, né? O valor presente de uma ação tem muito a ver com juros de desconto, taxa de desconto. Então é muito mais ação combinado de coisas. É o seu view de dinâmica da empresa de lucros, mas a view também de taxa de desconto. Ou seja, quando a gente for fazer o programa Ibovespa versus CDI, tem que trazer o Delábio, que ele é o peso da balança ali, exatamente, né? Porque aqui, isso foi uma discussão que ganhou muita notoriedade no Twitter. Eu vi. Você acompanhou, Delábio? Eu acompanhei de longe, assim, quietinho ali, mas eu vi. Então, isso aí, o pessoal tudo lá falando Ibovespa ou CDI, você podia entrar no meio, Delábio, você fazia... Por que não os dois? Então, você apazigua... Exatamente. O Delábio, então, é o homem da paz do Twitter, ele pode salvar o Twitter, que é quase uma carnificina cibernética. Mas agora vamos falar com o Marcelo Lopes sobre a Tesla. A gente vai começar a falar das teses de investimentos, mas a Tesla é a mais emblemática. Eu sei que não é a mais importante das suas carteiras, mas é a que ganhou mais notoriedade, né? Você no seu blog na Infomoney chamou ela de Argentina sobre rodas. Explica para o pessoal por que você gosta da Tesla vendido, né? Ou seja, você aposta na queda das ações da Tesla. Claro. Na época eu chamei de Argentina sobre rodas, porque a Argentina tinha acabado de lançar um bond de 100 anos, com prêmio ainda. O bond foi lançado a 108, se não me engano. E eu falei, poxa, o pessoal que está comprando esse bond é muito louco, porque nos 200 anos de história argentina, ela já entrou em default 8 vezes. 2 nesse século, uma não tem 5 anos. Qual que é a chance dela honrar esse bond em outra moeda para os próximos 100 anos? E agora a gente está vendo, o bond está aí abaixo de 80, não está? 70 e alguma coisa? 80. Eu parei de prestar atenção na Argentina, eu escrevi aquele texto na época, eu ainda escrevi sobre o Quirguistão também, que é outro país que lançou bonds pouco tempo depois, para mostrar que o mercado estava aceitando qualquer coisa e pagando prêmio por isso. Contexto, né? Esse ano era o quê? 2016? Tem 2 anos, 2016, 2017. Juros muito baixos ainda no mundo todo. Exato. Liquidez abundante. Exato. E a Tesla é um caso muito simples. Os financials da empresa são péssimos, eles estão se deteriorando ainda agora, antes da competição começar. No ano passado, a Audi lançou o e-tron, a Jaguar lançou o I-Pace. Esse ano a Porsche lançou o Mission E, e são 3 carros que batem todos os carros da Tesla em praticamente todos os quesitos. E fora que Volvo, BMW, Mercedes, Aston Martin, Toyota, Kia, Skoda, todos estão lançando carros elétricos. Mas por que a Tesla cativa tanto os investidores, né? Porque em meio a tudo isso, o Elon Musk continua sendo uma autoridade no assunto, né? A Tesla, vez e outra, tem os seus momentos de alta na bolsa, enfim... Porque você fala dessa tese há muito tempo, né? Por que não é tão óbvio assim para o resto do mercado? Essa é a segunda vez que a gente shorteia a Tesla. A gente shorteou há uns 4 anos, mais ou menos, na faixa de 260, recompramos aí abaixo de 150 e tem tudo no website, que sempre que a gente faz um trade a gente posta lá. Desde o famoso tweet de 380 que eu escrevi no dia até do Infomoney, eu falei, poxa, agora a gente vai shortear com força a Tesla, porque o maior medo que o short tem é que, em teoria,
A ação pode ir até o infinito e você perder tudo. Muito mais do que você aplicou, né? Embora eu tenha visto muito mais ações chegarem a zero do que ir ao infinito, mas em teoria ela pode subir muito mais. Quando o Elon Musk tweetou falando que ia fechar o capital da Tesla a 420, eu falei, olha, agora é uma chance fantástica de você shortear. Porque se ele realmente fechar o capital a 420, e as chances são baixas, porque ele tem que achar um idiota muito grande para pagar 70 bilhões naquela empresa, você vai perder aí 10%. Mas se ele não fechar o capital, o ganho pode ser enorme. Hoje a gente está vendo a Tesla aí na faixa dos $200, então já caiu quase 50% desde aquele famoso tweet. E eu acho que falta ainda mais 50% para ela chegar no preço justo, porque tentando responder a sua pergunta do Elon Musk, eu acho que ele é o CEO menos confiável possível. Ele tem um track record impecável de não dá lucro em nenhuma empresa que ele pega. Ele ficou famoso por causa do PayPal e na verdade, o que aconteceu no PayPal é que ele foi expulso do PayPal antes dele quebrar o PayPal. O Peter Thiel tomou conta do PayPal e aí ele conseguiu crescer o negócio e vender para o eBay, e o Elon Musk saiu como bilionário porque ele tinha ações e ganhou dinheiro com isso. E a fama dele vem daí. Ele passa metade do dia, na minha opinião, tweetando contra os short sellers e contra a SEC, ao invés de tomar conta da Tesla, que é uma empresa que tem milhares de problemas. E além de ser CEO de Neuralinks, Boring Company, SpaceX, que obviamente nenhuma delas também dá lucro, mas todas elas estão num mercado super sexy, né? Poxa, é um negócio bacana, é um negócio do futuro e tudo mais. Mas eu vou dar um crédito para o Elon Musk. Ele realmente acelerou o processo de carros elétricos. Se não fosse por ele, talvez a gente ia ver o que está acontecendo hoje acontecer em 2020, 2022, ou talvez até mais para frente. O Elon Musk fez com que os carros elétricos fossem alguma coisa sexy, alguma coisa com appeal. Porque antes você tinha aqueles carros elétricos que era aquele carro que cabiam 2 pessoas, que é feio 100 km de autonomia. Exatamente. Mas você não tá mais sozinho nessa, né? Porque teve aquela coletiva também que a repórter do Financial Times começou a fazer muita pergunta sobre os números da Tesla e ele deu um chilique, né? No ano passado, na primeira conferência do ano, que foi hilária, 2 analistas começaram a fazer perguntas e falaram, não, isso é muito chato, vocês estão me matando com essas perguntas, eu vou pro YouTube. Pô, você não trata o seu sócio dessa maneira, isso é ridículo, poxa, não existe. No dia a Tesla caiu 6% e o comportamento dele é completamente errático. Parece um garoto mimado que se não tiver tudo indo bem, ele fica bravinho e tudo mais. O short em Tesla não é, na verdade, um short em Elon Musk. O Elon Musk é um plus, é a cereja no topo do bolo. O short é porque não tem demanda suficiente para os carros que ele está produzindo. Ele teve aí 15, 16 anos para produzir carro com incentivo fiscal, sem competição. Não conseguiu dar lucro em ano nenhum. Agora ele tem competição da pesada, que sabe produzir carro, que tem de onde financiar isso, não precisa ficar diluindo acionista, vendendo ações todo ano, que é outra das mentiras de Elon Musk. Acho que em 2012 ele falou que nunca mais ia precisar levantar capital. Desde então já levantou capital 8 vezes, mais de 10 bilhões, a última tem pouco tempo agora. Ele levantou quase 2 bi dessa última vez, teve que pagar cerca de 500 milhões de dólares para os bancos para fazer isso. Então o custo de captação dele é muito alto, você está vendo o risco que está tendo no negócio. Nos últimos dias as ações da Tesla subiram, então até ontem eu olhei no Interactive Brokers, não tinha ação nenhuma disponível para shortear, ou seja, foi um short squeeze. Hoje já tem quase 600 mil ações lá, então eu imagino que daqui a pouco ela resuma a trajetória de queda dela. Antes de passar para o Delábio, vamos só vamos ligar até com a WhatsApp aqui. Google Tradutor aí os short sellers são os pessoal que está operando bem vendido. Da descoberta. Isso, são as pessoas que apostam que as ações vão cair. As ações estão mal precificadas, estão muito altas e devem se ajustar para baixo. Então ele tem as duas maneiras de você ganhar dinheiro. Você compra baixo e vende alto, mas você pode fazer o contrário, que é o que os short sellers fazem, que é vender alto e comprar baixo depois. E para ele vender e depois comprar, também passa pelo aluguel de ações, né? Só explicando um pouquinho mais, quer dizer, aqui no Brasil a ação pertence ao investidor.
né? Então eu, Daniel Delabio, se comprar uma ação, o fundo, né? Não compra ação, o fundo compra uma ação, pertence ao fundo e o fundo tem que autorizar vender essa ação. Lá fora, a ação em geral pertence ao prime broker, né? Então ela tá com você deixa ela lá em garantia e ele pode usar isso sem sua permissão. Então é mais fácil, tem mais liquidez, tem mais acesso. Quase sempre. Agora, tanto que na Tesla, os diretores pediram para os detentores de ações não deixar os prime brokers liberar as ações, que é o que provavelmente causou o short squeeze agora, porque a ação estava em queda livre. Depende muito quando se você tem mais alavancagem ou não, você tem o hypothecation, né? Você assina, quer dizer, um fundo que faz long short e tudo mais, então ele deixa as suas ações na mão do broker. Se você é um long only mais burocrático, você pode pedir para não alugar nenhuma ação sua, entendeu? Então talvez, mas em geral é mercado muito mais fácil. O padrão é deixar a ação na mão do broker. O Brasil não. O Brasil, a XP tem que ligar para o cliente pessoa física e pedir para ele autorizar a alugar a ação dele. Correto. Então é um contrato mais fácil lá. E só para terminar, o short squeeze é quando há o aperto, né, do quem está short, né, quem está vendido, não há mais ações disponíveis para alugar, então eles têm que correr para zerar suas operações, que seria comprar, e aí como entra uma quantidade muito grande de ordens de compra, o papel acaba subindo, né? Correto, exatamente. Legal. Acho que tem você vai concordar comigo, tem uma lição importante aí para o investidor comum, nesse caso da Tesla, que é conseguir olhar além do oba-oba, né? Porque a Tesla é uma empresa muito festejada, é uma empresa que todo mundo fala, mas se você for lá olhar nos números mesmo, que é uma coisa muito importante para o investidor, não está entregando, né? Renato, é verdade, completamente verdade, e a gente olha isso, eu queria shortear tudo, porque você olha Uber, prejuízo, Lyft, prejuízo, Pinterest, Dropbox, parece que quanto mais prejuízo você dá, mais alto é o valuation das empresas. Mas o problema é que o mercado começa a olhar o crescimento do top line, que é o vendas, né? Então, você shortear num momento desse é muito perigoso, porque se as vendas continuam a crescer, ainda que a empresa dê prejuízo, o mercado começa a precificar isso e começa a subir as ações. Vender descoberta é uma coisa que eu não recomendo para ninguém que não seja profissional e que saiba muito bem o que esteja fazendo. Bom, vamos passar agora para o Delabio. Você já falou um pouco do Credit Corp, né? A gente pode chamar ele de Itaú do Peru, ou como é que você gostaria de chamar ele, mas principalmente, por que investe em Credit Corp e não no nosso querido Itaú Unibanco? Eu acho que é facilidade, quer dizer, quando você olha, né, eu estava falando até do Frankenstein mais cedo, né, então você olha a taxa de juros do Peru, está em torno de 5%, né, então você tem mais, um banco que tem um ROE de 18, 20, lá ele tem mais spread, né, tem um retorno sobre patrimônio maior, né, o spread entre o retorno de patrimônio sobre a taxa de juros maior do que no Brasil. Uhum. Além disso, o Peru cresce 3, 4% ao ano. Além disso, a inflação é de 2%. Então eles crescem mais que o Brasil e tem inflação menor. Tem inflação menor. Além disso, você tem a penetração bancária mais baixa, né? Você está em torno de 35% de empréstimo sobre PIB. O Brasil está em torno de 50%, alguma coisinha. Então, a banco você tem duas fases, né? Banco você tem uma fase de você gerar retorno, então você tem lucro, você retém esse lucro. Quando o banco tem lucro, ele pode reinvestir no business dele ou ele pode pagar dividendo. Se ele tem 10 de lucro, ele paga 10, ele vale R$10. Se ele retém esse lucro, né? Esse lucro trada, ele compõe o patrimônio dele. Se o banco negociar 3 vezes o book value, ele vale 3 vezes. Então, quando você consegue reinvestir o seu dinheiro, você é uma máquina de fazer retorno, né? Ou seja, na verdade, a pergunta é por que não investir no Exato, crédito? Quer dizer, quando você olha no Unibanco hoje em dia, quer dizer, ele tem um dividendo maior, por quê? Porque ele não tem mais onde investir. Né? Então você não consegue reter o seu lucro. Pensa o seguinte, o dinheiro reinvestido, se você teve 10 de lucro e reinvestiu a uma rentabilidade de 20%, né, que é o ROE do banco, retorno do patrimônio, você está comprando na margem, você compra o banco a 5 vezes lucro. Né, o dinheiro reinvestido. Se você fala, não tem onde colocar e tem que devolver para o acionista, ele não tem esse multiplicador sobre o patrimônio. Né? Agora, uma pergunta, você falou isso no primeiro bloco, da questão do câmbio. Como é que fica aí no Peru? Como é que é a taxa de câmbio lá?
É a maravilha de estar no Brasil, né? Então, no Brasil, quer dizer, quando todo investidor quer investir no Brasil, ele tem que fazer o hedge. Ó, tem o meu consumo em dólares, né? O investidor americano, então ele tem que fazer o hedge da moeda. E para fazer o hedge da moeda, ele paga o CDI e recebe o Treasuries. Então ele perde dinheiro para fazer o hedge. No Brasil é o inverso. Né? Quando eu penso no meu investidor fazer o hedge de um investimento fora do Brasil, dado que a nossa taxa de juros é maior do que lá fora, ele ganha para fazer o hedge. Então, quer dizer, você tem o melhor dos mundos, porque eu penso no meu cliente, são famílias, pessoas físicas, é alguém que quer comprar uma casa, alguém que quer colocar o filho na faculdade, alguém que quer aposentar no futuro, ele está pensando no consumo em reais. Né? Então ele pensa no consumo em reais. Quando eu compro lá fora e faço o hedge da moeda, eu ganho. Então, tipo, você quer ganhar dinheiro para comprar o seguro? Quer? Então beleza, então é isso. Então essa que é a beleza, e aí que tá naquele Frankenstein também, de você ter o dinheiro do CDI e comprar lá sem, né, trazer o retorno de fora para reais. Então o Frankenstein do bem, né? Porque fica um monstro maravilhoso, né? A gente gosta, né? Então a gente acha que a estratégia é boa, replicável, é escalável. Agora você dando essa explicação fez muito mais sentido essa analogia do Frankenstein, né? Porque você fica... você vai ganhar com o juro brasileiro e aplicando num lugar onde você vai ter lá fora você... A estrutura o que é? Você compra um ativo e pega dinheiro emprestado. Então você tem um ativo e um passivo. Então a sua exposição é zero, né? Então mais 10, menos 10, você está com zero de exposição lá direcional, entendeu? Então você não tem risco cambial, em geral, nas posições do fundo. Então é isso que a gente faz. Conta de mais alguma posição legal do fundo. Aliás, e também até... acho que essa ficou mais clara, né? Mas conta alguma outra posição que, além de toda essa distorção relativa, né? Que no final das contas, se você resumir, o Credit Corp relativamente é mais interessante que o Itaú. Mas alguma tese que também envolve um pouquinho de micro, né? Algo que uma empresa da sua carteira, ela faz alguma coisa que no Brasil ninguém faz. Tem algum caso desse? Olha, não tem nada que ninguém faz aqui no Brasil, né? Que a gente tenha lá fora. O que a gente tem? Play de propriedade no México. Então a gente teve, quer dizer, a NTNB estava em torno de 3% lá fora, mas você tinha ativos rendendo lá R$10, né? Então o spread entre uma B, é meio que você comprar Multiplan rendendo 7% a mais que a B. E a B estava 6 aqui, então você está comprando uma Multiplan rendendo 13%. Né? Então é isso que você não encontrava no Brasil. O Brasil teve sempre muito pouco prêmio de risco, né? Então a gente via essas coisas no México. Os plays são correlatos, né? A gente teve aeroportos você não tem no Brasil, você não tem um play de aeroporto. Então 2014, 2015, né? O México estava crescendo bastante, o México tem uma renda per capita muito baixa, muito investimento vindo da China, né? Quer dizer, toda essa parte de as empresas americanas montando fábrica lá, porque a unidade de trabalho, a mão de obra no México é muito barata, né? Então você teve muito investimento indo para lá, e aí o pessoal tem ganho de renda, vai viajar um pouco mais, de viagem doméstica, e você teve aeroportos crescendo 20-25% por ano por 2-3 anos. Então foi uma tese muito boa pra gente, aeroportos. E a gente pensava, não tem no Brasil aeroportos, né? Mas a gente fazia um play de long, né? Comprado em aeroportos, swapado para real, convertido para reais, reportando alfa, versus, às vezes, um short Multiplan, vendido em Multiplan aqui, ou vendido, talvez, em toll roads, né? A CCR chegou a estar 16, 18 reais, achava um absurdo, né? Fazia um valuation aqui de qual que era o IRR implícito, né? A taxa de entrada de retorno de CCR via a inflação mais 4, né? Então era muito baixo, né? Então a gente conseguia arbitrar prêmios de risco, né? Então isso foi algo bom pra gente. O Delab falou uma coisa super interessante aqui dos fundos mexicanos. A gente também investiu no ano passado, além do urânio, a única coisa que a gente fez no ano passado foi comprar ações do Fundo 11, que é o... Também compramos, gostamos, ganhamos dinheiro. É espetacular, e a gente comprou logo depois que o López Obrador fez aquilo com os aeroportos, que convocou um plebiscito, né, popular, que não foi popular, foi do partido dele e tudo mais. Teve uma participação de 10%, né? Então é um plebiscito que só eu voto, só eu e os meus amigos votam. Eu, minha mãe, minha avó. Mas ele nacionalizou os aeroportos de novo? Ele cancelou um projeto e está no meio do caminho, né? Então, vamos fazer um aeroporto novo, vamos, constrói metade, aí você desencana dele. Vamos jogar fora e deixa aquele esqueleto no meio do caminho, assim, tudo parado. Então,
Eu diria, quer dizer, o México hoje, quer dizer, até falar um pouquinho de short, a gente dá short México em geral, né? México está dilmando, né? Ele está dilmando, ele tem pequenas decisões erradas e constantes, né? Ele erra um pouquinho, depois ele erra mais um pouquinho, depois ele erra mais um pouquinho, e é um país muito arrumado em termos fiscais, em termos, né, econômicos, que tem muito para destruição de valor vai ser muito grande. Eu acho que realmente México tem sido uma moeda de funding, né? Quer dizer, tem sido uma proteção boa pra gente, porque a gente tá apostando contra e eu acho que tem mais para piorar. É a frase que a gente usa no Brasil para lá ao contrário, né? Aqui a gente fala que o mato é muito alto, né? Dá para muita coisa que a gente pode melhorar. Lá o mato é muito baixo, né? Então dá para deixar estragar bastante. Dá para estragar bastante. Não sei se você concorda ou não. A gente já vendeu todo, a gente vendeu em janeiro, fevereiro, de novo, tá lá no nosso website, tanto a tese de compra, que foi a gente escreveu no final do ano, quanto o dia que a gente vendeu e por quê. Mas eu compararia o López Obrador ao começo do Lula, porque o Lula tomou um choque antes dele entrar. O pessoal entrou em pânico aqui e pôs uma pressão grande nele para ele escrever carta aos brasileiros e tudo mais. O López Obrador, ele não teve isso. Então eu acho que ele está testando agora até onde que ele vai, o que ele pode fazer, e o mercado vai dando as respostas. Eu concordo com você, eu acho que o México hoje é um lugar arriscado para se investir. Vão haver oportunidades, com certeza, e a gente está atento ao México. O Marcelo ainda não falou da tese de urânio, né? A gente vai ter que falar disso agora. Mas antes, só para finalizar esse bloco Delábio, vocês investem em Brasil. Vocês têm algumas posições... Sim, a gente tem alguma posição em Brasil, sim. Poderia falar um pouquinho de quais as posições? Você até citou a SLC no primeiro bloco, não sei se vocês têm... A gente não tem, né? Quer dizer, hoje em dia, se você olhar o snapshot de hoje, né? O que a gente tem hoje, as maiores posições no Brasil, a gente tem Vale, Petro, Sanepar e Sabesp. A Petrobras, acho que tem um play político e preço. Vale, eu acho que está muito barata, tudo voou e a incerteza te mata, então o pessoal falou, não sei, mas... Você consegue em inglês, você fala how bad is, né? Quão ruim o ruim é. E você tem que assumir, o que pode ser de ruim. Você coloca o ruim no preço e fica muito barato assim. Então, isso é um lugar. Mas o nosso grande trade de Brasil, né, tem sido a NTNB. A gente tem achado que a melhor maneira de você ficar comprado em Brasil, apostar. O Brasil que deu certo é um Brasil de juros muito mais baixo, né? Então, a taxa de juros no mundo hoje é negativa em muitos países. Acho que até 1/3 do dívida do mundo é negativa. E a gente tem uma NTNB de 4%. O investidor acha que é pouco, né? Ninguém está acostumado com aquele 1% ao mês, acha que é pouco o 4% real. Mas é uma taxa excelente, muito alta. Nos Estados Unidos hoje é 0,37%, né? Para 10 anos. No Chile, que é um país emergente, está aqui do lado, é 1%. Então, no ano, acho que a NTNB está subindo talvez uns 20%, a bolsa subindo uns 10%, 11%. Então está ganhando dinheiro, tem ganhado dinheiro e eu acho que tem mais dinheiro para ganhar ainda. Legal, muito bom. Vamos fechar com o Delábio falou que tem uns negócios mais ou menos parecidos, né? As ações têm coisas equivalentes aqui no Brasil, mas o Lopes achou uma empresa muito interessante lá na Austrália, que é uma coisa atípica, né? A IMF, eles investem em processos judiciais, é isso mais ou menos? Correto, eles dão funding para as pessoas, empresas ou o que seja, entrar na justiça e tentar ganhar o caso. E se eles ganharem o caso, obviamente o IMF tem um kicker bom e é assim que eles ganham dinheiro. Nos últimos anos, eles têm ganho aí mais de 90% dos casos que eles entram e a taxa interna de retorno deles é aí acima de 50%. Hoje a empresa está valendo aí uns 550 milhões na bolsa de dólares australianos, né? Tem uns 200 milhões em caixa. Acabaram de captar $1 bi em fundo, de dólares americanos, tá? Então, é uma empresa que, na nossa opinião, está extremamente subavaliada. É o 5º fundo que eles têm opção agora para captar mais $1 bi. Então, eles estão se transformando de uma empresa que corre bastante risco no balanço para uma empresa que está transferindo esse risco para os fundos e que tem um potencial de ganho aí absurdo. Então, é como se, por exemplo, existe um processo judicial tomando corpo, por exemplo, se fosse no Brasil, as vítimas das barragens da Vale fossem entrar na justiça, ele entra junto, pagando custas de processo, pagando advogados, e quando as indenizações saírem, ele leva um pedaço delas, é isso? Correto, mas obviamente tem toda uma triagem que passa, vários advogados, vários comitês, tem inclusive comitê com participantes externos, e ele não paga absolutamente todos os custos. Normalmente ele entra com mais alguma outra pessoa que quer ajudar no funding e ele discute com os advogados antes taxas mais baixas e um sucesso para os advogados também na hora de
de dividir o bolo. Por isso que eles têm tido um sucesso tão grande. Tem poucas empresas que fazem isso no mundo que são listadas em bolsa. Bom, mas a gente não pode terminar esse bloco sem falar de urânio. Então, Marcelo, por favor, explica pra gente um pouco dessa tese, como é que você investe em urânio, né? Você é uma contrato futuro, é empresa produtora, onde é que é? Você já deu a pista, né, lá na Austrália, mas enfim, conta um pouco dessa tese, que é bem curiosa e tem dado um resultado positivo, né? Sim, e eu acho que o resultado ainda nem começou, Thiago, porque no último bull market, as ações que menos subiram foram as da Chemical, que era na época a maior do setor, está na melhor jurisdição, que é o Canadá, e teve as 2 maiores minas inundadas, ou seja, não produziu, e ela subiu 1.300%. A maior parte das ações do setor subiu entre 3 e 10.000%, teve ação que subiu 15, 20, 28%, e as ações da Paladin subiram 90.000%. Então, quando o setor anda, ele anda com uma velocidade incrível e com uma força muito, muito alta. Dessa vez, o que está acontecendo é uma destruição de oferta. Então, mais e mais minas estão sendo fechadas. Para você ter uma ideia, no último bull market tinham mais de 500 empresas no setor, hoje tem cerca de 40. E dessas 40, a gente selecionou 7 que a gente gosta, então no Canadá, Estados Unidos, na África e também na Austrália. E a gente acha que elas vão dar um retorno fantástico para a gente. A tese de urânio é muito simples, tá? É um aumento na demanda, uma redução na oferta, compradores que são praticamente insensíveis ao preço e a commodity está sendo negociada aí a menos da metade do custo de produção. Quando uma commodity é negociada abaixo do custo de produção, 2 coisas podem acontecer. Ou vão parar de produzir a commodity, ou o preço vai subir. A gente está apostando seriamente que o preço vai subir, a demanda por urânio nunca foi tão alta e está crescendo. A China está construindo o equivalente a 1 reator a cada 7 semanas. A semana passada a Índia assinou um contrato com a Rússia para a construção de 4 novos reatores. Eu tive na Espanha e França há 2 semanas. E os compradores lá estão completamente sem saber o que fazer, porque eles achavam que os reatores nucleares na Espanha iam fechar em 2020. Agora eles ganharam extensão até 2035, então eles têm que voltar para o mercado e comprar mais 15 anos de material. Na França a mesma coisa, os reatores ganharam uma extensão de mais 10 anos, em vez de fechar em 2025, vai ser em 2035. Mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. E a demanda está crescendo bastante em China, Índia. As pessoas precisam, antes de mais nada, o urânio é usado para produzir energia nuclear, que é uma energia limpa, é uma energia barata, é uma energia confiável e, por mais que a gente pense que não, é a energia mais segura do mundo. Pergunta aqui só, o urânio da bomba nuclear também é o mesmo urânio ou não é diferente? É o mesmo urânio, só que ele é enriquecido muito mais. Então o urânio, para ele entrar num reator nuclear... Mais demanda, então. O processo é similar, mas o urânio, para ele entrar num reator nuclear, ele tem que ser enriquecido entre 3,5% e 5%, dependendo do reator. Para ele entrar numa bomba nuclear, tem que ser acima de 95%. Então você gasta muito mais dinheiro, muito mais tempo, muito mais recurso para enriquecer esse urânio. Mas existe um movimento forte também contra a usina nuclear, né? Isso é um risco, ou não? Existe em países desenvolvidos. O crescimento está acontecendo principalmente na Ásia. Então, a França hoje, por exemplo, mais de 70% da energia produzida na França é atômica. Finlândia, Espanha, todos esses países, a Inglaterra está construindo reator, mas o grande vetor de crescimento é a Ásia, porque são 7 milhões de pessoas que morrem todo ano por problema de poluição. A gente vê fotos lá de Hong Kong, de províncias na China ou Índia também, que você não consegue enxergar do outro lado da rua, e porque eles queimam muito carvão, queimam muito óleo e tudo mais. O urânio provê uma energia limpa, eles não podem se dar ao luxo de não ter isso. Então, o governo chinês já fez o plano até 2030 de construir entre 6 e 8 reatores por ano até lá. Índia, mesma coisa, Coreia do Sul, o Japão está religando os reatores. O Japão foi o que precipitou esse bear market no urânio. Já religou 9 reatores, tem mais 17 com pedido de aprovação, estão construindo mais um. Então é um mercado em franca expansão, é um mercado que está crescendo, é um mercado muito pequeno, por isso que tem essas explosões de preço e ninguém está prestando atenção. Olha, vendo tanta informação de eu estou simplificando investimentos a tese porque a gente não tem meia não, hora. Eu ia falar que a gente aqui se sente tão com tantas opções de investimentos, olhando para a Bovespa. A gente fala aqui no Stock Pickers de várias ações
E vocês trazendo tantas teses de investimento, a gente fica até envergonhado, né? De falar... O pessoal pensa fora da caixa mesmo, né? Out of the box. O pessoal pediu pra não falar termos em inglês, mas os caras estão pensando... A gente traduz também, não tem problema. Mas bom, antes de partir pro terceiro bloco, o Delabel, o fundo dele ainda tá aberto, né? Chegou no primeiro bi, quando chegar no segundo vai fechar, né? Na XP e na Rico o fundo tá aí disponível para quem quiser investir. Você falou que seu fundo pode abrir esse mês, mas o fundo não é para todo mundo, né, Marcelo? Esse fundo a gente está abrindo agora, o investimento mínimo são $250 mil. Já é menos de $1 milhão, porque hoje o dólar já está R$3,90, não é $1 milhão. Então nem precisa ser milionário para investir. Tá vendo? Tá ficando mais fácil agora. Já tá mais acessível. Tá no fracionário já. Mas a gente tá olhando uma alternativa para abaixar o investimento mínimo em outro veículo. A gente deve ter notícia aí em breve para poder abrir para mais investidores, porque a gente acha que essa tese é fantástica. Quem quiser saber mais do urânio, você fez até você tem um podcast lá no seu canal, inclusive falando bastante da tese de urânio, né? Acompanhei algumas semanas atrás. Obrigado. A gente lançou na última semana um podcast onde o Rafael e eu, o Rafael é meu sócio lá na L2, a gente conversa sobre a tese para deixar um pouco mais claro para quem tiver curiosidade. E normalmente o podcast a gente só entrevista gestores internacionais ou personalidades internacionais, Mark Faber, Jim Grant, Russell Napier, etc. Mas esse último podcast a gente resolveu fazer em português e conversar sobre a tese de urânio, porque eu acho que, e obviamente a opinião minha, quem ainda não ficou milionário, tá aí a chance. É a chance de pôr um zero a mais na conta. O novo Bitcoin, não? Aí não sei, mas bom, para investir no fundo já precisa ser milionário, porque o investimento inicial está $250 mil, mas obviamente tem uma chance muito grande de se valorizar. Bom, gente, no terceiro bloco a gente vai fazer aquele ping-pong super legal que a gente sempre faz com os nossos convidados, que é o momento que a gente deixa eles um pouco mais constrangidos com as nossas perguntas, né, Renatão? Tem que falar rápido, hein? A gente volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers, episódio número 8, gestores que ganham dinheiro fora do Brasil, com Daniel Delabel e Marcelo Lopes. O último bloco é aquela pergunta e resposta fácil ou passou, rapidinho, uma pergunta, uma resposta. Renatão, qual a primeira pergunta que a gente vai fazer? Um ativo? Não. Não? País para investir. A gente vai da Argentina hoje. Eu ficaria com o Canadá. E um país para evitar investimentos? Praticamente todo o sul da Europa, Espanha, Itália, Grécia, que ninguém mais lembra dela, daqui a pouco tem outro problema lá e ela volta ao noticiário. O sul da Europa está com problemas. México. E um long, né? Uma ação para ficar comprada. A gente gosta de IMF lá na Austrália e eu, obviamente, sou super fã de algumas ações de urânio. Ah, vá. Por essa eu não esperava. Surpreendente. A gente gosta de Adeco Agro, e Adeco Agro tem campos na Argentina, produz commodities agrícolas, e tem a metade do business que é açúcar e etanol no Brasil. E uma ação para ficar vendido? A gente está vendido aqui no Brasil na parte de telecom, né? Tanto Vivo quanto TIM, a gente não gosta, acha que o business é ruim. E estruturalmente a gente está vendido em México também. Bom, boa pergunta. Eu ia falar Tesla, obviamente, eu não gosto, mas eu queria ressaltar para as pessoas tomarem muito cuidado. A ação é extremamente volátil e ela depende de quantas vezes o Musk vai no Twitter prometer coisa que, obviamente, ele não vai entregar. Aliás, o Twitter, se eles perceberem o valor que eles têm, eles cobram o mesmo que a Bloomberg cobra pelo terminal, né? Porque o Twitter do Trump, do Bolsonaro, do Elon Musk... Hoje o Ike Batista voltou pro Twitter, enfim, daqui a pouco o Twitter vai ter... Só fera. Ué, que bom, vou seguir. Ô louco, meu. E o trade que vocês mais acertaram na vida? Olha, eu diria que a gente vai ter muito dinheiro, eu estava falando com viver em par, né? Eu acho que um trade que acertou muito bem foi um short em PDG. Porque eu consegui ver o que eu já tinha errado e been there, done that, né? Tipo, eu já errei dessa maneira e aprendeu com o erro, né? E compreendi com o erro, e eu acho que viver me deu muito dinheiro em PDG. Legal, então você falou de o trade da vida pro bem e pro mal. Então, Marcelo, a mesma pergunta, o trade que você ganhou muito e um trade que você perdeu muito e você leva pra sempre. Há pouco mais de 2 anos a gente comprou ações da New Century Mining, que é uma mineradora de zinco australiana. Ela subiu aí 80% em 3 semanas, a gente acabou vendendo. Depois ela ainda dobrou depois que a gente vendeu.
Era uma ação que estava largada, ninguém estava prestando atenção, o zinco lá embaixo, a gente gosta dessas coisas que ninguém quer e cujo metal tá bem abaixo do custo de produção. E uma ação que eu perdi muito dinheiro foi a Oi há uns 5, 6 anos, ou talvez mais, que ela estava sendo negociada aí a R$7 na época, estava pagando um dividendo altíssimo de quase 20%, eu achei que era uma boa. Comprei e ainda bem que eu fui vendendo opções e emprestando a ação no caminho. Eu acabei sendo exercido aí quando ela chegou a 4,50, 4,40, alguma coisa assim. E eu perdi pouco com essa, mas perdi mais de 20%, mas eu aprendi minha lição. Você lembra bem dessa perda. Agora dá pra entender porque ele evita um pouco o Brasil, né? Dá pra entender. Um livro. Eu gosto do When Genius Failed, né? O Rise and Fall do Long Term Capital. É que também tem a tradução, né? O Quando os Gênios Falham. Eu não sei qual a tradução. Tem, né? Eu acho que é... Mas fala do fundo, né? Do Long Term Capital, que era o fundo que quase quebrou a economia americana. Então é interessante. O Nobel da Economia da Paz, não, né? Errou! Então é interessante... Como diria a Forrest Gump, shit happens, né? Tipo... Clarice Lispector disse isso, né? Zé Saramago foi essa. Eu acho The Most Important Thing, do Howard Marks. Não sei se a tradução seria essa, mas coisa mais importante eu acho que esse livro não tem tradução. O livro é fantástico. A gente vai fazer um Oscar do Stock Pickers no final do ano. Esse certamente vai ser o livro que vai ser premiado, porque foi um dos mais citados já no programa. Umas 2, 3 vezes. O livro do Elon Musk, você não gosta? Você já sabe o final, né? Que mais tem aí, Renatão? E se você não fosse gestor, seria o quê? Eu acho que poderia ser engenheiro. Eu prestei na faculdade, eu cheguei a prestar a faculdade de engenharia e administração. Podia ter sido engenheiro, mas eu nem estudei engenharia, então... Estudou o quê? Eu estudei administração. Podia ser economista, mas é parecido. Ia estar orbitando o mercado, né? Eu tenho um background religioso também, né? Então eu poderia ter sido pastor também. Então, tipo, é outra coisa que... Às vezes eu tenho vontade de estudar teologia. Muito bom. Bacana. Bom, eu sou engenheiro de formação. Eu acho que se eu não fosse gestor, eu ia ser engenheiro. Fazer uns carros elétricos. Eu sou engenheiro mecânico, por sinal, sem dúvida. A gente ia ter um carro movido a urânio aí, talvez. Eu ia ter uma frota de robotáxi que ia aumentar de preço todo ano. Ia ser um carro explosivo. Só não pode bater, né? Delábio, Pelé ou Maradona? Pelé. Zoava muito os argentinos por causa do futebol? Zoava, né? Acho que a melhor maneira de falar com o argentino quando discute futebol é falar, olha, Brasil é muito melhor, o Brasil tem 5 títulos de Copa do Mundo, você tem só 3. Ele fala, não, imagina, o Brasil tem só 2. Não é 3 mesmo ali? Não, só 2. Tem certeza, a Argentina é um país tão grande, só 2 mesmo? Então, pra mim, esse era no-brainer, assim, porque é sempre 10 contra 1, né? Você tá sozinho lá. Morei 1000 dias na Argentina, eu sinto essa coisa de futebol, sempre pegava. Mais alguma pergunta, Renatão? Não, fechamos. Não, faltou a pergunta mais importante, né? Um país pra morar. Já que vocês são tão viajados e vividos, é um país que vocês, se saíssem no mercado, fossem descansar. Eu gosto muito da Austrália. Tem um clima parecido com o Brasil, tem uma população bacana e é um país que, poxa, tá crescendo há 26 anos. Direto. O que, obviamente, como um contrarian, você pode olhar isso como um perigo, mas o país é muito bacana. Olha, eu já morei na Inglaterra, morei em São Francisco, morei em Buenos Aires. Eu acho que eu moraria no Brasil, viu? Porque São Paulo mesmo? São Paulo, amigos, família. No exterior, você é sempre estrangeiro, né? Você vai morar no exterior, você tem o sotaque. Você de onde você é? Então você tem... O senso de humor é diferente. A sua bagagem cultural é diferente. Lembra daquele programa? Eu não lembro, eu não tava aqui, né? Então, tipo, você faz piada, você troca uma palavra, você não entende, você fica aquele tonto que... Você é mais burro em outra língua, né? Então você fala bem em português, mas em inglês você é aquela coisa que fala, nós vamos, nós fumo, né? Então, eu acho que, morando fora do Brasil, essa coisa de família, amigos e bagagem cultural, eu particularmente não gostaria de morar mais. Minha esposa até gostaria de morar na Argentina e ficaria lá, mas como tem muito argentino lá, eu não gosto, então. O problema é tem muito argentino, aliás. Argentina é linda, o problema é o argentino. Um abraço pra audiência argentina que a gente tem, né? Não sei se tem muitos. Eu tenho um argentino lá em casa que é meu filho, tá? Então um abraço pro meu filho Lucas. Vai ser o primeiro argentino a ouvir Stock Pickers. Vai ser, olha que maravilha. É um argentino corintiano, então Dois problemas. 2 problemas, imagina, argentino-corintiano. Bom, com essa a gente termina esse Stock Pickers, que falamos sobre gestores que ganham dinheiro fora do Brasil. Delábio, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, prazer. Marcelo Lopes, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Thiago, sempre às ordens. Renatão, sempre dando show aí, muito obrigado. É nóis.
Camilinha, muito obrigado pela produção. Obrigado, produção e edição da Infomoney. No programa da semana que vem, a gente vai receber o gestor que ganhou mais de 100% com as ações da Eneva e um outro gestor convidado que a gente vai anunciar só na semana que vem. Segue a gente lá no Spotify, no Deezer, no Spreaker. Somos top 10 no iTunes da Apple. No iTunes da Apple, obrigado. E a gente vai chegar no top 5, se Deus quiser, e assim ele vai querer. Porque Stock Pickers, o podcast para falar de ações. A gente volta semana que vem. Tchau!